boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar do Livro dos Médiuns para Umbandistas. Hoje nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, estamos falando das manifestações espíritas e nós vamos entrar no capítulo 1, que é a ação dos espíritos sobre a matéria. Nesse momento, Kardec ele vai falar aqui sobre o perispírito. Para a gente entender, porque é o perispírito que faz com que o espírito em si atue sobre a matéria. Para a gente poder entender o perispírito, a gente vai tentar conceituá-lo. O perispírito é um corpo que dá forma ao espírito. Esse corpo ele é feito de uma matéria oriunda do fluido cósmico universal, que é uma matéria elementar, é a matéria mais simples que pode existir no universo. Essa matéria ela vai se subdividindo e vai se transformando para formar toda a matéria existente no universo. Então, o perispírito ele é formado por essa matéria. O corpo físico também é formado por essa matéria. Como eles são da mesma matéria em vibrações diferentes, eles podem se conectar. Da mesma forma que o perispírito conecta-se com a matéria, o espírito também conecta com o perispírito. E é desta forma que ele consegue manipular toda a condição, os espíritos conseguem manipular a matéria física. É importante que a gente compreenda, pelo corpo físico e pelo perispírito estarem em vibrações diferentes, cada um vai adquirir uma característica. Por exemplo, o corpo físico para nós, na realidade que nós estamos, a gente consegue sentir o toque, a gente consegue ver, enxergar, sentir gostos, frio, calor, determinadas percepções que vêm pelos órgãos, visão, audição, olfação, o tato. Então, os nossos órgãos é que dão a perceptividade do mundo físico para nós. O perispírito, ele já tem uma outra característica. Todo o perispírito tem essa perceptividade. Então, um espírito, ele não precisa ter olhos para ver. Ele não precisa ter ouvidos para ouvir. É claro que ele se amolda na forma humana. Mas ele não precisa desses órgãos porque todas as sensações estão em toda a sua capacidade, em toda a sua extensão. O perispírito, ele é feito do fluido cósmico universal, mas cada região do universo tem uma característica desse fluido. Então, o espírito retira do ambiente vibracional onde ele está, por exemplo, o ambiente da Terra, vai existir uma característica de fluido cósmico para aquele ambiente da Terra. E nos espíritos que habitam aquele ambiente, retiram daquela região Terra os elementos que vão formar o seu perispírito. Da mesma forma que o corpo físico é formado pelos elementos constituintes do nosso ambiente material terreno. Então, o espírito se vale da matéria do fluido cósmico daquele ambiente para formar o perispírito e depois o próprio corpo físico. O perispírito, além disso, ele existe uma outra formação que dá energia para o corpo físico, que é o corpo, que é o fluido animalizado, o fluido vital. É também uma variedade do fluido cósmico universal. Mas tanto o perispírito como o corpo físico, eles são animados pelo espírito. Então,
Então, se você tirar o espírito do perispírito e se você tirar o espírito do corpo físico, ele é uma casca. Quem dá vida ao corpo físico, quem dá vida ao corpo perispiritual é o espírito que habita aqueles dois corpos. Nós vamos botar a imagem aqui. Já devemos ter colocado a imagem aqui. O perispírito, ele é igual na sua constituição, mas nem todas as pessoas têm o perispírito igual. Por quê? Porque o perispírito, ele depende do nível espiritual do espírito que habita o próprio perispírito. Então, se for um espírito inferior, ele vai ter um perispírito mais grosseiro. Se for um espírito luminoso, ele vai ter um perispírito mais luminoso. Vamos ver aqui. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou ler aqui. Os espíritos inferiores não podem mudar o seu envoltório ao bel prazer e, por conseguinte, não podem passar a vontade de um mundo para o outro. O envoltório fluídico de algum deles, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais. Se assim nós podemos nos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria, se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a crer estar vivos. Ou seja, o perispírito, ele é imponderável para nós que estamos em corpos ponderáveis, em corpos perceptíveis. Mas, dependendo dessa escala de vibração, ele pode ser um perispírito grosseiro até um perispírito luminoso e bem fluido, um perispírito desmaterializado, vamos colocar assim. Então, botamos aqui que o perispírito é matéria, mas é uma matéria chamada matéria quintessenciada. E dentro desse processo existe uma graduação de níveis espirituais que podem classificar esse tipo de perispírito, que vai estar também na mesma escala espírita que a gente fala no Livro dos Espíritos, para umbandistas lá no nosso canal. O perispírito, ele também participa, através do espírito para o corpo físico, dos fenômenos psicológicos, dos fenômenos intelectuais, dos fenômenos fisiológicos, ou seja, é através do perispírito que o nosso corpo físico se mobiliza no seu metabolismo, fisiológicos e patológicos. Através do perispírito, as doenças também chegam ao corpo físico. Então, é aí que nós sempre falamos do nosso Umbanda de cura. É através dali, é ali que a nossa energia, o fluido, os trabalhos magísticos atuam no perispírito das pessoas. E desta forma atuamos na matéria física, na matéria perispiritual, que depois leva ao corpo físico toda a essência do tratamento. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. O perispírito não se acha preso numa forma só. Ele também irradia. Essa irradiação do perispírito, que é chamada aura, ele cria uma egrégora de energia pessoal. É essa egrégora que faz com que a gente sinta que a pessoa está mais pesada, que a gente sinta que a pessoa está alegre, que está triste. Então, essa egrégora, essa energia, essa atmosfera que fica ao redor do corpo físico e perispiritual da pessoa, ela também faz com que os espíritos possam se intercomunicar
Porque como o perispírito irradia, ele pega dentro da sua irradiação e vibração. Eu, que tenho meu corpo físico e meu perispírito, posso expandir tudo aquilo que sinto, tudo aquilo que percebo nessa egrégora pessoal e vai levar, e outro perispírito e outro espírito podem perceber essa mesma energia. Pode ser um espírito encarnado, pode ser um espírito desencarnado. E é assim que os nossos guias também se comunicam conosco, através dessa vibração energética que fica ao redor do perispírito, tanto do nosso quanto dos guias espirituais, que também têm perispírito. E é através disso que eles conseguem, através da própria energia materializada do médium, do ectoplasma do médium, trabalhar as energias materiais. Certo, meus irmãos? É claro que nós vamos desenvolver mais esse assunto. Esse assunto, ele é um assunto bem complexo. A gente vai começar bem devagarzinho. Então, basicamente, a gente vai saber o seguinte: o espírito atua na matéria através do perispírito. O perispírito é feito do fluido cósmico universal. O perispírito tem características diferentes do corpo físico. O perispírito, ele é mais fluido, ele é quintessenciado, uma matéria mais sutil. Ele não fica restrito à sua própria delimitação, ele expande mais e ele tem uma egrégora pessoal, uma atmosfera ao redor dele, que faz com que haja uma troca de energia, uma troca de vibração. E através dessa troca de vibração, os espíritos se comunicam. Beleza? Depois nós vamos falar melhor sobre isso e mais aprofundadamente. Estamos pegando no começo e gradativamente a gente vai aprofundando isso. Muito axé, meus irmãos.